O amor é paciente. Às vezes eu fico pensando, por que a primeira característica do amor é a paciência? A paciência é um processo. Todo início de um relacionamento requer paciência. E com o tempo nós vamos desenvolvendo e os resultados são maravilhosos. Verdade. No começo do nosso casamento, a gente precisou de muita paciência, não é? Para ajustar as coisas. Eu sou muito diferente dela, ela é muito diferente de mim, e a gente precisou de paciência para unir essas diferenças e poder sermos um só. E para entender esse nível de paciência que hoje nós estamos, depois de 25 anos de casado, é importante a gente entender a individualidade de cada um. E por aí inicia com respeito, né? A paciência ela traz o respeito ou vice-versa, também o respeito traz a paciência. Verdade, eu tive que respeitar, por exemplo, os limites dela, né? Ela um pouco mais lenta, tranquila, eu tive que respeitar, né, os nossos limites, né? Eu respeitei o limite dela, por exemplo, ela é um pouco mais suave, um pouco mais tranquila, um pouco mais devagar, e eu não, eu já sou mais acelerado, um pouco mais bruto, não é assim, rápido e tal, e a gente teve que se respeitar. Ela respeitou esse meu lado acelerado, eu respeitei o lado dela mais lento, e a gente foi se ajustando até chegar ao que somos hoje. É interessante porque muitos dizem que os opostos se atraem, né? Imagina se ele fosse tão tranquilo quanto eu, ou se eu fosse tão agitada como ele, como nós seríamos? Verdade. Agora essa paciência, né? Nessa paciência, eu estava ouvindo ela esses dias falar sobre isso, que a paciência ela acontece em 3 níveis, né? No nível do espírito, da alma e do corpo. No nível do espírito, porque a paciência ela é um dom, ela é um fruto do espírito. Então isso aí precisa ser gerado no reino espiritual. No nível da alma, porque ela mexe muito com as tuas emoções e precisa ter equilíbrio das emoções para você poder adquirir, né, e exercitar o dom, certo? E no físico é porque a paciência, nós precisamos controlar o nosso nervosismo, nós precisamos controlar a nossa língua, nós precisamos controlar os nossos pensamentos, né? E tudo isso requer paciência para nós. Verdade. Olha, nessa questão do físico é muito interessante, né? Porque a gente nota quando a pessoa é impaciente, né? O físico já, o semblante já muda. Inclusive desse lado físico tem a questão do falar. Eu acho que o impaciente, ele é aquele cara que é precipitado no falar, né? E ele até descumpre o conselho de Tiago, né? Seja pronto para ouvir e tardio para falar. E ele vai muito no impulso, né? Na impulsividade. Isso aí é importantíssimo. Aquele que quer ser paciente e quer trazer para o seu relacionamento esse fruto do espírito da paciência, ele precisa ter domínio próprio, que é o próximo que nós iremos falar. É verdade, falar. mas antes é muito importante nessa questão do falar, é que às vezes no precipitar a gente ofende, não é? A gente traz para o parceiro um tempo de raiva até, né? Causa esse tipo de mágoa, de ressentimento, né? Agora, é muito engraçado porque quando você vê alguém tranquilo, intranquilo, você se assusta. Exatamente. E teve uma situação entre nós dois, nesses 25 anos, em que eu me descontrolei assim, no nível de... Muito raro. Que é muito raro. Vou até ouvir essa aí. Mas ele demorou a chegar em casa, eu já estava com o jantar pronto, tudo pronto, e ele estava trabalhando no estúdio, né, de gravação, fazendo gravações. E aí eu esperei nada, e quando ele chegou, eu estava muito, mas muito irritada. Pensa numa pessoa tranquila que ficou muito irritada naquele dia. Fiquei com medo desse dia, nunca tinha visto. Mas é isso mesmo que acontece. E eu me descontrolei na questão de falar algumas besteiras, né? Falei algumas besteiras na hora lá, mas depois retomei a paciência, a tranquilidade, mas já tinha falado, Mas nesse caso eu relevei porque eu sabia que não era dela. A característica principal
era paciência, e não aquela Sidney que eu estava vendo naquela hora. Aquilo ali foi fruto de uma zanga provocada talvez pelo meu atraso. Agora é muito importante, né, que a gente consiga entender que um relacionamento se constrói assim. O primeiro pilar é o pilar da paciência, né? Então você que vai construir seu relacionamento, tenha paciência, tenha paciência. Olha, a gente quando casou não tinha nada. Acho que a gente tinha um ar-condicionado. Um colchão. Um colchão. Não é? Não tinha uma nada. máquina. Uma máquina de lavar, exatamente. A gente não tinha nada. E aí a gente teve paciência, a Sidneide teve paciência para esperar. Eu consegui ajustar a nossa vida, subir um pouco mais e tal, até que a gente subiu, e subiu bastante. Não é? De repente a gente estava no topo e a gente começou a ter uma vida muito legal, especial. Compramos o nosso carro, ajustamos a nossa casa, não é? Aí tinha roupa, tinha salão de beleza, né? Sempre tinha tudo. Mas de repente a gente entrou num processo de depressão e aí não tinha mais nada. Foi uma depressão financeira complicada, mas aí que eu tive que exercer mais ainda a minha paciência e não cobrar dele nada, porque o que eu tinha antes, cabelo, unha, tinha as vaidades, né? Roupas, né? Sapatos, mas nesse período de depressão financeira, enfim, de situação financeira ruim, eu tive que exercer mais ainda a minha paciência. Verdade. E não cobrei nada dele, nada, eu não cobrava nada. Pelo contrário, Deus foi me levantando em sabedoria, né, para fazer eu mesma o meu cabelo, fazer eu mesma dentro de casa, fazer minhas unhas. Aprendi, foi um tempo também de aprendizado para mim, mas em momento algum eu cheguei com ele: por que você não faz, não me dá dinheiro para o meu cabelo, nunca mais fui no salão? Nada disso, tive paciência nesse tempo. Tem muito relacionamento que acaba aí, né? Acaba aí nessa hora, né? O amor vai indo bem até quando acaba o dinheiro. Olha, mas de verdade, nesse tempo eu percebi que a paciência fez da Sidneide a mulher sábia que ela é e que eu precisava ter. Porque se ela não fosse sábia, até hoje nós estávamos arruinados, ou talvez nem estivéssemos juntos, não é? Mas aí ela teve paciência, esperou, e de repente, hoje nós temos o que precisamos para viver felizes. Incrível, porque agora a gente se completa, né? Eu entendo mais ainda ele, e ele entende mais ainda a mim, e agora nós estamos numa completude incrível, vindo da parte de Deus, de equilíbrio das emoções, de equilíbrio financeiro, porque tudo isso tive paciência e nasceu em mim uma sabedoria tão grande que vem do alto. Olha uma chave aí para quem quer ser sábio, né? Exerça a paciência, exerça a paciência. Olha, gente, muito legal a gente estar contando isso para vocês, porque nós estamos completando 25 anos de casado nos próximos dias. E a gente quer, na realidade, exaltar o amor, né? O amor que nos uniu, e falando das características, daquilo que realmente aflorou em nós, né? Nesse tempo. E a primeira característica foi paciência, não é? Paciência é uma virtude, não é? É uma virtude que vem para nós. É incrível que nós fomos treinados primeiro como nós dois no relacionamento, e a paciência depois veio com os filhos, com a educação dos filhos, e que Deus foi acrescentando mais ainda. Foi lindo demais, está sendo lindo demais. É isso mesmo. E a gente vê essas características nos meninos, né? A Thaís é um pouco mais agitada, e o Samuca super paciente, super paciente. Mas a gente vai crescendo, né? Agora que a gente está também envelhecendo, a gente vai testar de novo os limites da paciência, né? Porque dizem que o velho vai ficando impaciente. Impaciente, chato, mas aí, mais seleto, né? Exatamente, mas eu creio que o amor de Deus, né, que nos trouxe até aqui, vai nos levar até o fim, né? Eu creio, com paciência. Ela teve paciência para me esperar ficar bonito. E quero crescer. Vou até o fim, o que necessário for. Nós vamos até o fim. Amém? Que legal. Olha, amanhã tem um novo vídeo para vocês que vai falar sobre uma segunda característica que fez a gente especial. Espera o próximo vídeo. Valeu. Beijão. Tchau.